Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula. E não é impressão sua, não. Eu troquei de camiseta. É porque pra mim aqui é outro dia. Ah, tô brincando. É o mesmo dia, só que fui na academia e voltei, né? Os horários são bem regrados. Seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar falando sobre... A gente parou aqui, né? Nessa parte aqui do coração. E agora a gente está em qual página do livro? Na página 112. Eu falei pra vocês sobre fração de compressão torácica. Cara... Socorrista, socorrista. Isso aqui, você entender isso faz toda a diferença no atendimento. Aqui, ó, nessa imagem aqui, vamos entender um pouquinho sobre essa imagem. Você tem ali 30 compressões e 2 ventilações. Se você perceber lá no começo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas ali até ela ficar lá em cima. E essa é a média. Tu vai ter ali de 6 a 9, 10 às vezes, compressões iniciais para quê? Para começar a encher o coração de sangue, para começar a ter a perfusão. E aí aqui a gente entra num dilema muito grande, que é a questão das compressões. Fazer menos compressões, por exemplo, pensa aqui desse outro aqui. Aqui ficou ruim de ver nessa impressão, né? A próxima impressão eu vou deixar isso aqui mais claro. Mas é porque essa aqui é uma imagem direto do leitor lá, né? Então por isso que ela fica ruim mesmo. Mas mais para frente vai ter uma imagem mais clara. O que eu preciso entender? Que conforme eu vou fazendo as compressões torácicas, se eu preciso de aproximadamente 9 compressões para encher o coração, para começar a fazer uma boa compressão, o que acontece? Nesse caso aqui de 15 por 2, apenas 6 vão ser efetivas. E aí entra aquele dilema, fazer ou não fazer mais ventilações nos casos de hipóxia. E é onde está sendo direcionado os estudos da IUCOR. Então aqui a gente mostra essa questão aqui sobre a fração de compressão torácica, que é como a gente vai primeiro encher o coração de sangue para depois começar a realmente ter uma efetiva circulação. E aí aqui temos a posição da vítima, que é a posição, geralmente quanto mais rígido melhor, né? Pode ser um piso, pode ser a maca. E aí na próxima página, 114 e 115 aqui, tem uma dica sobre as pranchas de RCP. Isso aqui é principalmente se você precisar fazer RCP na cama, né? Às vezes você tem lá uma pessoa que é acamada, ou você trabalha num hospital ou trabalha num centro de idosos lá, que você seja recorrente, né? Fazer RCP em idosos. Tem essa prancha que você coloca lá, mas também não é algo que é muito, né? Idoso é difícil recuperar. Mas aqui, ó, pessoal, aqui tem algumas explicações, né? Algumas boas práticas de como você fazer as compressões tanto em lactente, em criança e em adulto. O que você precisa entender? Tem uma relação diretamente proporcional aí, que é o tamanho do socorrista e o tamanho da vítima. Às vezes, o socorrista é uma pessoa pequena, ou é uma própria criança realizando o socorro, e daí não tem como uma criança que está fazendo uma RCP fazer em outra criança desse jeito, ela não vai ter força. Então, tudo isso aqui é só algumas preferências, né? E aí aqui algumas ilustrações um pouquinho melhores sobre as compressões. Então, você tem aqui no adulto uma compressão de 5 centímetros, em criança cerca de 5 centímetros, né? Então, é até 5 e em lactente é 4 centímetros. Tudo proporcional ao tamanho da pessoa, né? E aqui, pessoal, é onde eu falei, ó. Lembra que eu falei que ia ter um quadradinho aqui que ia ser um pouco melhor de ver? Então é esse aqui, ó. Se você ver aqui, vai ter as compressões e aí vai ter uma parada aqui das compressões para poder voltar. E essa parte aqui é onde eu falo do retorno cardíaco espontâneo. Presta bastante atenção nessa parte da aula, porque lá no afogamento a gente vai entender por que eu não devo lateralizar uma grávida, né, uma gestante com mais de 20 semanas para o lado direito. Ou melhor, se eu posso. E agora eu coloquei uma pulga atrás da orelha, né? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Daí a gente vai ver lá para frente. E aqui nesse texto a gente fala sobre o retorno cardíaco espontâneo e sobre você manter uma frequência cardíaca, o ideal é 80%, né? Uma fração de compressão torácica de 80%, mas manter até 60%. E o que é isso? Na prática mesmo. Cara, faz o seguinte, quando você pegar uma PCR, coloca o oxímetro no dedo da pessoa que está empanada e começa a realizar sua RCP. Você vai ver que ela vai começar, se o teu oxímetro for bom, né? Você vai começar a ver que ela vai ter algum tipo de perfusão. E aí você manter essa perfusão ali vai
melhorar e muito a sua performance. E aí porque o difícil é tudo um indicador de desempenho. E aí com o oxímetro, com a saturação chegando lá no final, por mais que seja muito baixa, né, abaixo de 70, mas você já vai ter uma boa noção, é melhor do que ir às cegas, né? Aqui na página 118, eu estou explicando algumas coisas interessantes, né? Primeiro que o posicionamento da cabeça, quando você está fazendo a RCP, a cabeça da vítima não pode estar para o lado, ela tem que estar alinhada. Então você tem que posicionar a vítima, e se ela tiver um caso de trauma, você vai ter que posicionar. Se você tiver uma equipe e manter a imobilização da coluna, show de bola. Se você estiver sozinho, aí fazer o quê? Não tem o que fazer, você vai ter que virar ela de uma maneira que mantenha a coluna alinhada. Mas pode ser que não seja o melhor alinhamento possível, mas é melhor você virá-la e fazer RCP do que você não fazer, né? E quando se trata de terreno irregular, que é o que está mostrando aqui na página 120, por exemplo, eu estou fazendo RCP e está na praia. E aí as ondas, elas acabam deixando um desnivelamento, né, do terreno. E aí você tem que entender qual que é a posição que você tem que ficar para poder realizar esse atendimento. Como nós estamos no Brasil e naturalmente, né, o sol nasce no leste, então você, aqui nas praias de Santa Catarina, eu falo para os guarda-vidas, né, joelho esquerdo na cabeça da vítima. Daí você fica de costa para o mar. Por quê? Porque como o terreno fica assim, quando a vítima está aqui, você acaba descendo ela. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você se posicionar da maneira errada, quando você for lateralizar a vítima para posição de recuperação, pode ser que ela enche a boca de areia. Então fica atento a isso, né? Aqui daí a gente vai dizer algumas dicas, né, com a posição das mãos. E aí você vai colocar a primeira mão aqui, a segunda mão aqui em cima, bem no meio do tórax, essa parte aqui que você vai fazer a compressão. Aqui daí na página 123 aqui, nós de novo vamos estar passando aqui alguma coisa sobre a fração torácica e daí aqui sobre as boas práticas, né? A profundidade da compressão, a maneira de fazer a compressão e aqui evitar que manter a mão no peito quando for fazer as ventilações. Aqui na página 23 eu passo sobre a alteração aqui, né? Às vezes as pessoas têm problemas nas juntas, né? O socorrista tem artrose, algum tipo de artrite ali que machuca, e essa aqui é o método alternativo de fazer a compressão. Na próxima aula, aí nós vamos entrar num assunto muito massa. Na página 125 aqui, ó, que é o quê? RCP em gestante. Beleza? Te espero na próxima aula. Até lá.